o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. Aceito caminhar sempre ao teu lado. Me convidas a tomar uma atitude. É nobres a missão que me confias, anunciar a tua vida em plenitude. É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. É o Senhor que chama, Ele nos ama e Ele nos convida a doar a própria vida. E qual é a tua resposta? Quando o Senhor te convida para doar a própria vida, para assumir um projeto, qual é a tua resposta? Você se coloca à disposição ou você tem medo de dizer sim a Deus, medo das consequências da missão? Qual é a tua resposta? Lembrando que Ele me chamou pelo nome, Ele também te chama pelo nome. Ele te convida a fazer parte do seu grupo de discípulos e discípulas, para construir o reino de Deus, para ajudar, na verdade, na construção do reino de Deus. Meu irmão e minha irmã, como discípula e como discípulo de Jesus, queremos nesse momento também cumprir uma missão, a missão de rezar por todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Então vamos apresentar a Deus as necessidades dessas pessoas. Queremos rezar pelo Cleidinaldo Pereira, Tereza Bezerra, Elicele Bezerra, Luiz Carlos Brito Santana, Alex Mota, Neide Solange, Maroli, Milena Coelho, Solange Oliveira, Joana Martins, Lucivânia Martins, Seu Francisco do Terço, Carla Graciene Silva Soposto, Cássio Leonardo Silva Soposto, Bárbara Costa Carvalho, a Dona Francisca com toda a sua família, a Maria de Lourdes Feitosa, Paizinho, Marta Nunes, Rita Nunes, pela recuperação da saúde de Isilda. Queremos também trazer presente a Francimar de Pedro Raimundo, a Dona Edith Soares da Silva, a Iranilde de Iuiú, a Edith de Iuiú, o Miguel Barros, a Ana Gabriela, a Maria Rita, a Cecília e o Pedro Miguel. Vamos também rezar e trazer presente e apresentar a Jesus a necessidade dos nossos idosos, das nossas idosas, dos nossos cuidadores e cuidadoras, das pessoas que se encontram doentes, internadas nos hospitais, nas UTIs, as pessoas que estão com depressão. Vamos também apresentar ao Senhor todas as pessoas que estão desempregadas. Queremos também rezar por todas as vítimas, das chuvas, todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento por causa da violência, e queremos rezar pela paz em nosso país. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 3, do versículo 13 ao 19. Ouvi, irmão e irmãs, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele desejava escolher, e foram até ele. Então Jesus construiu o grupo dos 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Constituiu assim os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele
que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus forma o seu grupo, a sua equipe para trabalhar. Mas primeiro o texto traz que Jesus subiu ao monte. O que é que Jesus foi fazer no monte? O monte, lugar de encontro íntimo com Deus. O monte, lugar de oração. Então Jesus vai se encontrar com o Pai. Qual é o conteúdo da conversa? Certamente a escolha dos discípulos e das discípulas. O conteúdo da conversa, a escolha dos discípulos e das discípulas. Certamente falaram de cada um deles, de cada uma delas. E nós também, com certeza, era assunto, nós também era o assunto dessa conversa de Jesus com o Pai. Certamente Jesus falou de nós, das nossas qualidades, dos nossos defeitos, da nossa missão. E Jesus vai conversar com o Pai sobre tudo isso. E depois Jesus vai falar também da missão, o preparar, né, com o Pai o objetivo da missão. E aí, certamente, Jesus falou muito. Qual era o objetivo da missão? Primeiro, era preciso que os discípulos e as discípulas ficassem com ele para um bom período, para aprender com ele, né? Para aprender com ele. Então, para fazer a experiência dele. E aí sim, depois que eles estivessem preparados, eles deveriam ser enviados em missão. Em missão. E a primeira coisa era sobre o reinado de Deus. Pregar, né, sobre o reinado de Deus. Construir o reino de Deus. Essa era a missão dos discípulos. E aí só depois dessa conversa, dessa convivência que eles foram enviados em missão. A missão que eles tinham era expulsar, diz o texto bíblico, primeiro ensinar, né? Primeiro ensinar e depois expulsar os demônios, fazer cura, realizar milagre, curar as pessoas, devolver a dignidade das pessoas, incluir as pessoas. Essa era a missão dos discípulos e continua sendo a nossa missão. Ajudar as pessoas a se libertarem. Ajudar as pessoas a se levantar. Ajudar as pessoas a viver e a viver com dignidade. Essa é e continua sendo a missão dos discípulos e das discípulas de Jesus. E é interessante que Jesus vai chamar cada um pelo nome. E Jesus não escolhe pessoas perfeitas. Jesus escolheu pessoas que, né, como Pedro, que negou, os discípulos que viviam brigando pelo primeiro lugar, um queria ficar do lado direito, outro queria ficar do lado esquerdo, né? Aquele que traiu, né? Então Jesus não escolheu pessoas perfeitas, mas ele ao longo da missão, ao longo do caminho, ele foi preparando essas pessoas. Alguns foram até o fim, outros desistiram pelo caminho. Mas aqueles que foram até o fim experimentaram, né? Conseguiram experimentar a glória de Deus, né? Conseguiram entrar no reinado de Deus. E isso é bom. Conseguiram realmente sentar do lado de Deus, ficar no colo de Deus, porque perseveraram, porque foram até o fim. E deram a vida, né? Foram fiéis, não desistiram diante das dificuldades. Se a gente olha para nós, às vezes a gente desiste diante de uma dificuldade pequena, de algo tão insignificante. Basta alguém olhar para a gente com a cara feia, que a gente já está dizendo, não quero mais ir para essa igreja, né? O padre disse umas palavras lá que eu não gostei, já não vou mais para a igreja. Olha para você ver como a nossa adesão é uma adesão fraca. Às vezes uma pequena dificuldade, a gente se afasta, né? A gente deixa o projeto
de Jesus pelo meio do caminho. A gente pula do barco antes do tempo e aí a gente não experimenta a glória de Deus. A gente não vai participar, né, do seu banquete pelo fato de ter pulado do barco antes da hora. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor Jesus, nesse dia de hoje, Ele nos ajude a ouvir o seu chamado, Ele nos ajuda, né? Ele nos ajuda a termos coragem mesmo de levar avante o projeto dele, que nós sabemos que não é fácil, porque existe perseguições, né? Nem sempre o caminho está tão livre, a gente precisa ir encontrando, né, brechas e saídas nesse caminho de Deus, não é fácil, mas se a gente sobre de vez em quando, ou sempre, ou quase sempre, ou todos os dias, se a gente sobe a montanha, a gente busca, a gente vai encontrar força para continuar a nossa missão. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesse dia de hoje, que Ele nos conceda essa graça, a graça de sermos fiéis à missão que Jesus nos confiou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.